Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. E nesse vídeo, rodada barata, a gente escalou um time muito bom, competitivo para a rodada e de quebra pessoal, para vocês ganharem muitas cartoletas com ele. Então venha comigo até o final. Mas antes, eu peço a vocês, se inscrevam, deixem o seu like e também o seu comentário, porque isso é muito importante, ajuda muita gente a estar trazendo conteúdos como este para vocês sempre de forma gratuita. Então, sem mais demora, vamos lá apresentar esse time que está muito bom para vocês. Chegando aqui na tela de escalação, eu informo para vocês que a gente vai só apresentar o time para vocês. Quem quiser mais dicas sobre a rodada de número 9, clique no card que aparece, que lá tem um vídeo muito bom esperando por vocês. Sem mais demora, vamos começar aqui a nossa escalação pelos goleiros. Chegando aqui nos goleiros, a gente tem duas excelentes opções para rodadas, duas opções que estão desvalorizadas. O Everson, que precisa de menos 0,13 para começar a valorizar. Tem um jogo encardido contra o Palmeiras fora de casa, mas ele pode estar se sobressaindo e pontuando muito bem. E aqui o Fábio, que enfrenta aí o Avaí fora de casa. Se o Fluminense mantiver esse SG, o Fábio vai estourar na rodada e o Fábio precisa, para começar a valorizar, pessoal, de 0,39 e vai ser a nossa opção para a rodada. Logicamente, uma opção muito boa é o próprio Everson, que pode estar se saindo muito bem na rodada. Vamos agora para os nossos laterais. Chegando aqui nas laterais, o nosso primeiro escolhido vai ser o Wellington, jogando fora de casa contra a equipe do Avaí, e o Avaí cede muito para a lateral esquerdo, e o Wellington, pessoal, para valorizar, precisa apenas de 0,69. Se o São Paulo mantiver esse SG, ele vai explodir de cartoletas, não pode ficar de fora do nosso time. E o nosso segundo lateral vai ser ele aqui, Mateuzinho, jogando em casa contra a equipe do Fortaleza, bem desvalorizado, 1,92 e precisando de 1,63 para começar a valorizar. Excelente opção para a rodada e vai fechar aqui o nosso time na lateral. Uma variação boa que vocês podem estar indo e pontuando muito bem é ele, o Saravia, que custa 7,03 e para valorizar precisa apenas de 1,5, joga em casa contra o Goiás, jogo bem confortável e o Saravia pode estar indo muito bem nessa rodada. Rapidamente, vamos aqui para os nossos zagueiros. E o nosso primeiro zagueiro aqui vai ser ele, Victor Cuesta, jogando em casa contra o Goiás. Está desvalorizado, menos 0,37 e para valorizar, vejam bem aqui, 1,28 e é uma excelente opção para a rodada, vai ser o nosso primeiro zagueiro. Para fechar a nossa zaga junto ali com o Cuesta, a gente escolheu aqui o Gil, que joga fora de casa, é verdade, porém o Gil precisa de apenas 0,37 para começar a valorizar. Se o Corinthians mantiver esse SG, ele vai ganhar muitas cartoletas e a gente vai fechar com ele. Uma excelente variação aqui para estar compondo o seu time, Rodrigo Caio, que está entre os zagueiros mais escalados e precisa de 0,63 para começar a valorizar. Porém, como a gente não quer dobrar ninguém na zaga, a gente está preferindo o Gil em vez do Rodrigo Caio. Mas o Rodrigo Caio tem uma excelente partida pela frente. Vocês podem verificar que a gente fechou a nossa zaga e a gente está indo com um jogador de cada equipe. A gente preferiu não estar dobrando ninguém. Vamos rapidamente aqui para o nosso técnico. Chegando aqui nos técnicos, a gente tem duas opções para a rodada e a gente vai escolher aqui para o nosso time o Luiz Castro, que precisa apenas de 2,1 para começar a valorizar, e uma variação boa é o Wagner Mancini jogando em casa contra a equipe do Cuiabá, o Wagner Mancini que precisa de 2,99. Vamos agora para o nosso meio e para o nosso ataque. Chegando aqui no meio de campo, a gente vai com três peças muito boas. São elas: Terãs, que está bem desvalorizado, 2,74. Quem quiser ganhar cartoletas tem que estar com ele no time. E para valorizar, ele precisa apenas de 0,34. Se ele fizer uma apresentação como foi a última em casa, ele vai explodir de cartoletas. Então a gente tem que estar cercando o nosso meio com o Terãs. Nosso segundo meio-campista aqui vai ser o Everton Ribeiro, jogando em casa contra a equipe do Fortaleza. O Everton Ribeiro, que vai substituir ali o Arrascaeta. E para valorizar, pessoal, ele precisa apenas de 2,09. A gente acha que o Everton Ribeiro tem plenas condições para estar conseguindo essa pontuação e valorizando muito na rodada, além de pontuar. E a nossa terceira escolha aqui do meio de campo, cercando aí o Palmeiras, cercando aí um dos melhores jogadores, um dos melhores meias da competição, apesar de ter um jogo difícil, vai ser ele, Rafael Veiga. O Rafael Veiga que precisa de 3,19, precisa realmente de um pouquinho mais, mas o Rafael Veiga jogando em casa tem plenas condições de estar conseguindo isso, explodindo na rodada, está no time de todo mundo e não pode ficar de fora do nosso.
Uma variação muito boa aqui para o meio de campo é o Praxedes, que desvalorizou bastante na última rodada e precisa apenas, vejam bem vocês, pessoal, de 0,57, joga em casa contra o Inter, lei do ex fortíssima, e ele pode estar conseguindo pontuar muito bem acima disso aqui. Vamos fechar o nosso time aqui, indo para os atacantes. Chegando aqui no ataque, vocês podem verificar aqui que os principais atacantes da rodada, os principais atacantes do campeonato, precisam de muito para começar a valorizar. O Caleri precisa de 10,58, o Hulk de 9,73 e aqui o Igor Paixão de 9,78. A gente vai estar abrindo mão desses jogadores porque a gente não pode perder cartoletas. Porém, a gente vai escalar um ataque muito bom. E o nosso primeiro atacante vai ser ele, o Erisson, jogando em casa contra a equipe do Botafogo. O Erisson que está desvalorizado, menos 1,04 e precisa apenas de 2,85. Se meter gol, vai estourar na rodada e vai ser a nossa primeira opção. A nossa segunda opção vai ser o Dudu, atacante do Palmeiras. O Dudu que também está muito desvalorizado, 1,44 e precisa, pessoal, de apenas 1,37. Tem um jogo difícil pela frente, porém, se o Dudu fizer gol ou dar uma assistência, ele vai estourar e vai ser a nossa segunda opção. Vamos fazer essa dobradinha aí, Veiga Dudu na rodada, que a gente acredita que esse jogo vai ser um jogo de gols. E o nosso terceiro atacante, fechando o nosso time aí, vai ser ele, Pedro. A gente tem que ter algum atacante do Flamengo que enfrenta aí o Fortaleza, que tomou gol em todos os jogos, inclusive tomou mais um gol ontem contra o Ceará. Então a gente não pode deixar atacante do Flamengo de fora dessa. O Pedro, que está bem desvalorizado, 1,28, e para valorizar, ele precisa apenas de 1,4. Vai estar nosso time, vai fechar aqui o nosso ataque. Uma variação muito boa para atacantes para essa rodada é você estar ali dobrando o Botafogo, que tem um jogo mais confortável em casa, com o Victor Sá, que precisa de 0,52 para começar a valorizar, ou ele aqui, o Diego Gonçalves, que precisa de 0,52, duas excelentes opções para a rodada também. Assim, o nosso time vai com Fábio no gol, Wellington e Mateuzinho nas laterais, Victor Cuesta e Gil, nossos zagueiros, o nosso meio de campo formado por Terães, Everton Ribeiro e Rafael Veiga, meio de campo muito bom, e o nosso ataque com Erisson, Dudu e Pedro de capitão. Comandando toda essa rapaziada, Luiz Castro, técnico do Botafogo. E esse nosso time, pessoal, custou apenas 112,66, um time muito bom para a rodada, competitivo e que a gente pode pontuar e estar valorizando muito. Então, pessoal, esse foi o nosso time bom e barato. Espero que vocês tenham gostado. Os nossos times bons e baratos estão indo muito bem. O nosso time do vídeo passado fez 70 pontos e ganhou acima de 5 cartoletas, ou seja, alcançamos o nosso objetivo e foram dicas muito boas para quem estava precisando. Não deixe de seguir a gente no nosso Instagram, @cartolasemdemora, que é lá que a gente está postando nossos times definitivos momentos antes do fechamento do mercado. Então é isso, pessoal. Sem mais demora, vem comigo e vem imitar.